Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Tô com saudade de todos, já vi alguns, mas espero rever todos em breve, tá bom? Vamos então iniciar o nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do livro, tá? É o capítulo 22. É muito importante, tá? E o tema é o seguinte: vivendo com amor na igreja. E não tem como a gente falar, né, desse tema, de como viver com amor na igreja, sem a gente se recordar, né, de um apóstolo muito importante, né, que é São Paulo. E vocês se recordam da história da conversão de Paulo? Se não, vamos pegar a Bíblia então, tá? Vamos pegar a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 9, tá? Versículo de 1 a 20, tá? A tia vai ler, tá? E vai, né, explicar depois um pouquinho para vocês, para a gente poder se recordar, porque é muito importante a gente entender, né, a história da vocação de Paulo e da sua conversão, tá bom? Então vamos lá, né, no capítulo 9. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz muito forte, resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, trêmulo, disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, mas não via nada, estava cego. Tomaram-no pela mão e o levaram até Damasco, onde esteve por lá 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ananias respondeu: Senhor,
Muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois, comeu e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, crianças, essa aqui é a história, da vocação, de Paulo e da sua conversão, Paulo, ele era de origem judaica, mas ele ainda não era convertido ao cristianismo naquela época. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, era o verdadeiro Messias, era o enviado de Deus, para salvar, aquele povo. Então, assim, ele se juntava aos romanos naquela época, apoiava os romanos porque não acreditava em Jesus, Então ele era contra os judeus. Então ele perseguia todos os judeus, Ele matava todos aqueles que acreditavam na doutrina do Senhor, que acreditavam em Jesus. Ele era contra, ele matava. Mas ele não sabia que ele já era o escolhido pelo Senhor, para ser apóstolo, para anunciar a palavra, do Senhor, o Evangelho, E então acontece a conversão de Paulo, No deserto, a caminho de Damasco, ele enxerga uma luz muito forte, que o cega. Ele cai por chão cego e ouve a voz, de Jesus, o perguntando: por que me persegues? E naquele momento, ele é levado para a cidade de Damasco, e lá, esse Ananias, esse discípulo, o Ananias, ele vai ao encontro de Paulo, e sara a sua vista, a pedido do Senhor. E ali ele é curado, então ele se converte, ele passa a acreditar realmente que Jesus era o Messias, se batiza e se torna apóstolo do Senhor. E Paulo, ele foi o responsável, pelas primeiras comunidades cristãs, em formar as primeiras comunidades cristãs, ou seja, as primeiras igrejas, crianças. Ele que fez todo o anúncio, Ele encontrou muitas dificuldades ao longo, para formar, essas igrejas, essas comunidades. Mas ele não desistiu, porque ele se converteu, E o Senhor tinha um plano na vida dele. Ele se tornaria o apóstolo, para anunciar e formar as igrejas, tá? Então Paulo, ele dedicou a sua vida em formar essas comunidades,
tá? E assim as nossas igrejas foram crescendo, tá? E vamos ver, né, o que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 27, né? Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, o corpo, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós todos sois o corpo de Cristo. E individualmente sois membros desse corpo. Ou seja, né, nós somos a igreja. A igreja, ela não é o templo construído, tá, crianças? Somos cada um de nós que formamos um único corpo. Nós somos os membros, né? Que formamos um único corpo em que a cabeça é Jesus, é o nosso Senhor, tá? Então, nós servimos uns aos outros, ajudamos uns aos outros no anúncio, né, da palavra de Deus, né, no serviço ao Senhor, né, e formamos esse corpo, né, essa união. Nós somos a igreja, nós somos as pedras vivas, tá? E então, assim, como eu falei, né, Paulo, ele enfrentou muitos desafios. Não foi fácil formar essa igreja que permanece até hoje. Olha quantos anos tem isso, né? E assim como a gente cuida do nosso corpo, né, nós também temos que zelar pela igreja, que nós somos a igreja, né? E a igreja, ela possui também alguns mandamentos. E vocês sabem quais são os mandamentos da igreja? São 5. Então, o primeiro mandamento da igreja, né, é participar da missa aos domingos e dias santos de guarda, né? Então é muito importante nós que somos a igreja participarmos da Santa Missa todos os domingos, todos os dias santos de guarda, né? Como manda a Santa Mãe Igreja, né? Principalmente vocês, crianças, que vão receber o sacramento. Vocês têm que ter amor pela Santa Missa. Vocês precisam participar, né? Não tem que ter preguiça de participar. Esse é um mandamento da nossa igreja. E ele tem que ser respeitado, né? Porque quando a gente respeita o mandamento, nós estamos respeitando nosso Senhor, né? Nós estamos expressando amor para com Ele. Então, o primeiro mandamento da igreja é participar da missa aos domingos e dias santos de guarda, tá? O segundo mandamento da igreja é confessar-se pelo menos uma vez ao ano, tá bom? Todos os membros da igreja, todos os cristãos são convidados, porque nós sabemos quando a gente está pecando, né? Quando a gente está em pecado, quando a gente está fazendo coisa errada, quando a gente está se afastando do Senhor. E nós, como igreja, nós precisamos nos confessar, né? Nos religarmos com o Senhor. E vocês, crianças que vão receber a primeira comunhão, né? Que vão receber o sacramento da penitência, né? A primeira confissão de vocês, daqui por diante, vocês vão ter que, né, estar sempre se confessando, pelo menos uma vez ao ano, como manda aqui o segundo mandamento da igreja, tá bom? O terceiro mandamento da igreja é comungar ao menos pela Páscoa, né? A melhor maneira de celebrar a Páscoa é recebendo a Eucaristia, tá? E a cada missa também, desde que a gente esteja preparado, né? Não estejamos em pecado,
né, estivermos, né, com a nossa confissão em dia, tá bom? Aí a gente pode receber a Eucaristia toda a Santa Missa, tá bom? Então esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento é jejuar e não comer carne, quando a igreja orienta, tá? Então é guardar o jejum e a abstinência da carne. E quais são essas datas especiais que a igreja pede, né? A quinta-feira santa, a quarta-feira, né, de cinzas e a sexta-feira santa, tá? Nós somos convidados, né, a jejuar e nos abster, a não comer carne, tá? Em honra ao nosso Senhor, por amor, tá? Então é muito importante nesses dias a gente respeitar esse mandamento, tá bom? E o quinto mandamento, tá? É ajudar nas necessidades da igreja. Nós somos convidados como membros da igreja, né, a trabalhar pela igreja, né, a pagarmos o dízimo, seja em dinheiro ou em serviço, né, em doação de si próprio, né, para a igreja, tá bom? É um ato de caridade nosso. Então faz parte do cristão, né, trabalhar pela igreja, ajudar, tá bom? Então esses são os 5 mandamentos da igreja, tá? O primeiro, vamos recordar aqui, o primeiro, participar da missa aos domingos e dias santos de guarda. O segundo, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa. Quarto, jejuar e não comer carne quando a igreja orienta. E o quinto, ajudar nas necessidades da igreja, tá? Então esses são os 5 mandamentos da igreja, que nós temos que ser obedientes como cristãos, tá? Isso agrada muito ao Senhor, a nossa obediência, tá bom? E só complementando, tá, crianças? Assim como cuidamos do nosso corpo, né? Precisamos também zelar pela igreja. Nós temos que rezar, né, pela nossa igreja, para que possamos ter forças, né, para continuar na nossa caminhada, para continuarmos firmes e obedientes aos 5 mandamentos da igreja, né, aos 10 mandamentos também, né, do nosso Senhor, né, participar, né, da liturgia e dos sacramentos, né, das celebrações, colaborando com as necessidades. Então que a gente possa estar sempre rezando, né, porque a igreja, ela é mãe, né, é mestra e nos dá, né, todas essas orientações, né? Ela nos dá esses 5 mandamentos para que possamos viver bem em comunidade, tá bom, crianças? Então, era isso que a tia queria falar para vocês, que a gente vocês possam respeitar, né, ter amor, né, pelos mandamentos da igreja, tá? A exemplo de São Paulo, que doou, né, a sua vida, né, na pregação do anúncio do evangelho, né, para formar as comunidades, né, que nós possamos ter amor, né, pela nossa comunidade. Amém? Então, estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, fiquem com Deus, um grande beijo e até breve, tá?